Olá, é muito bom ter você aqui. Este é mais um capítulo do livro Mensagens Escolhidas Volume 1, escrito por Ellen Goldwhite. Para você ter acesso ao conteúdo completo deste livro e outras obras desta extraordinária escritora é só acessar as playlists do nosso canal. Diariamente nós publicamos aqui um novo capítulo de uma obra de Ellen White. Para receber a notificação de quando postarmos os próximos capítulos, não se esqueça de inscrever-se neste canal e ativar a notificação do sininho. Se estiver gostando, deixe seu like e compartilhe este conteúdo em seus grupos de WhatsApp. Boa audição! Gratidão! Mensagens Escolhidas, Volume 1, Capítulo 49, Entrega e Confissão. Mas, ao arrepender-nos do pecado, não precisamos penetrar numa cela como fez Lutero, impondo-nos penitências para expiar nossa iniquidade, pensando com isso ganhar o favor de Deus. É feita a pergunta: darei o meu primogênito pela minha transgressão? O fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a beneficência, e andes humildemente com teu Deus. Miqueias 6, versos 7 e 8. Diz o salmista: a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. João escreve: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. 1 João 1, verso 9. A única razão de não termos a remissão dos pecados é não reconhecermos aquele a quem ferimos por nossas transgressões, a quem traspassamos por nossos pecados, que estamos em falta e em necessidade de misericórdia. A confissão, que é o desabafo do íntimo da alma, encontrará caminho ao coração de infinita piedade, pois o Senhor está perto daquele que tem o coração quebrantado e salva os de espírito contrito. Quão enganados estão os que imaginam que a confissão do pecado lhes diminua a dignidade e atenue a influência entre seus semelhantes. Apegando-se a esta ideia errônea, embora vejam suas faltas, muitos deixam de confessá-las, mas antes passam por alto os males que fizeram a outros, amargurando assim a sua própria vida e obscurecendo a vida de outros. Não ferirá a vossa dignidade o confessar vossos pecados. Fora com esta falsa dignidade. Caí sobre a rocha e quebrantai-vos, e Cristo vos concederá verdadeira e celestial dignidade. Que nenhum orgulho, estima ou justiça próprias impeçam a alguém de confessar seu pecado, para que possa fazer jus à promessa. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Provérbios 28, verso 13. Não retenhais coisa alguma de Deus, e não negligencieis a confissão de vossas faltas aos irmãos. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sareis. Tiago 5, 16. Muito pecado é deixado sem confessar para defrontar o pecador no dia do ajuste final. Muito melhor é afrontar vossos pecados agora, confessá-los e abandoná-los, enquanto o sacrifício expiatório intercede em vosso favor. Não deixeis de conhecer a vontade de Deus neste assunto. A saúde de vossa alma e a salvação de outros dependem do procedimento que adoteis neste particular. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5, versos 6 e 7. O coração humilde e quebrantado sabe apreciar alguma coisa do amor de Deus e da cruz do Calvário. Ampla será a bênção experimentada por aquele que satisfaz as condições sob as quais possa tornar-se participante do favor de Deus. Convite à entrega. Devemos entregar nosso coração a Deus para que nos renove e santifique e nos habilite para a sua corte celestial. Não devemos esperar por alguma ocasião especial, mas entregar-nos a Ele hoje, recusando-nos a ser servos do pecado. Imaginais poder abandonar o pecado, pouco a pouco? Oh, deixai de vez a coisa maldita, odiai as coisas que Cristo odeia, amai as coisas que Cristo ama. Porventura não tomou ele providências mediante sua morte e sofrimento para a vossa purificação do pecado?
Quando começamos a compreender que somos pecadores e então caímos sobre a rocha a fim de sermos despedaçados, os braços eternos nos enlaçam e somos levados bem perto do coração de Jesus. Então ficaremos encantados com sua amabilidade e enojados de nossa justiça própria. Precisamos chegar-nos bem ao pé da cruz. Quanto mais ali nos humilharmos, tanto mais exaltado nos parecerá o amor de Deus. A graça e justiça de Cristo nada valerão àquele que se julga são, que se considera razoavelmente bom, que se contenta com sua própria condição. Não há lugar para Cristo no coração daquele que não reconheça sua necessidade de divina luz e auxílio. Diz Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 3. Há plenitude de graça em Deus e podemos ter seu Espírito e poder em grande medida. Não vos alimenteis com as bolotas da justiça própria, mas ide ao Senhor. Ele tem as melhores vestes para vos dar, e seus braços estão abertos para receber-vos. Cristo dirá: tirai estes vestidos sujos e cobri-o com vestes novas. Como um pecador arrependido. Esperaremos, porém, até que sintamos estar purificados? Não. Cristo prometeu que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1, verso 9. Sois provados por Deus mediante sua palavra. Não deveis esperar por emoções maravilhosas antes de crerdes que Deus vos ouviu. Os sentimentos não devem ser vosso critério, pois as emoções são mutáveis como as nuvens. Deveis ter alguma coisa sólida como fundamento de vossa fé. A palavra do Senhor é palavra de poder infinito com o qual podeis contar. E ele disse: pede e recebereis. João 16, 24. Olhai ao Calvário. Não disse Jesus ser ele, vosso advogado? Não disse ele que se pedirdes qualquer coisa em seu nome, vós o recebereis? Não deveis confiar em vossa própria bondade ou boas obras. Deveis chegar confiantes no sol da justiça, crendo que Cristo tirou vossos pecados e vos imputou a sua justiça. Deveis ir a Deus como pecador arrependido em nome de Jesus, o advogado divino, para um Pai misericordioso e perdoador, crendo que Ele fará justamente o que prometeu. Que os que desejam a bênção de Deus batam e esperem junto ao trono de misericórdia com firme confiança, dizendo: pois tu, ó Senhor, disseste: aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. O Senhor anela que os que buscam a Deus creiam naquele que é capaz de fazer todas as coisas. O Senhor tem procurado mostrar-nos quão pronto está Deus para ouvir e responder aos nossos pedidos, pelo uso de uma ocorrência muito familiar e comum. Disse ele: qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Mateus 7, versos de 9 a 11. Cristo nos fez um apelo a propósito da boa vontade de Deus em ajudar, argumentando com o amor natural do pai para com sua prole. Qual pai que volva costas ao filho que lhe pede pão? Deve alguém desonrar a Deus, imaginando que ele não responderá aos apelos de seus filhos? Pensaríamos que um pai seria capaz de gracejar com o filho e atormentá-lo, suscitando sua expectativa tão somente para desapontá-lo? Prometeria um pai dar bom e nutritivo alimento ao filho, dando-lhe então uma pedra? Se vós, pois, sendo humanos e maus, dais boas dádivas aos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe as pedirem. O Senhor assegura aos que lhe pedem que lhes dará o Espírito Santo. Com a confissão do pecador arrependido e crente, Cristo mistura sua própria justiça, para que a oração do homem caído suba como incenso fragrante perante o Pai, e a graça de Deus seja comunicada à alma crente. Diz Jesus à alma tímida e arrependida:
que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27, verso 5. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1, 18. Deixá-los-eis arrazoar convosco? Confiareis a ele a guarda de vossa alma, como a um fiel Criador? Vinde então e vivamos à luz de seu semblante, e oremos como fez Davi. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Salmo 51, verso 7. Pela fé, aplicai o sangue de Cristo ao vosso coração, pois esse unicamente pode tornar-vos mais brancos que a neve. Dizeis, porém, esta renúncia de todos os meus ídolos me quebrantará o coração. Esse renunciar a tudo por amor de Deus é representado pelo cair sobre a rocha e despedaçar-se. Renunciai, pois, a tudo por amor dele, pois a menos que vos despedaceis, nenhum valor tereis. Quando vos volverdes das cisternas rotas que não podem reter água, e em nome de Jesus, vosso advogado, fordes diretamente a Deus pedindo as coisas de que precisais, a justiça de Cristo se revelará como vossa justiça, a virtude de Cristo como vossa virtude. Compreendereis então que a justificação só virá pela fé em Cristo, pois em Jesus se revela a perfeição do caráter de Deus. Em sua vida se manifesta a operação dos princípios da santidade. Mediante o sangue expiator de Cristo, o pecador é liberto da escravidão e condenação. Por meio da perfeição do imaculado substituto e penhor, pode ele empenhar-se na carreira de humilde obediência a todos os mandamentos de Deus. Sem Cristo, acha-se ele sob a condenação da lei, sempre pecador, mas pela fé em Cristo, torna-se justo perante Deus.